Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Meu nome é Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Está sendo estudado neste canal, uma série chamada Calvinistas Malvados versus Calvinistas Nutelas. Nesta série está sendo analisado o negacionismo de muitos teólogos reformados brasileiros e a sua insistência em não aderirem a confissões reformadas, sendo que cada um faz o que quer pela sua cabeça, né? Então, diante disto, eu achei pertinente também traçarmos mais um mito que é perpetuado sobre os reformadores protestantes, ok? Diante deste tema tão especial, gostaria de ler a inerrante, infalível, profética palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz o texto inspirado por Deus: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Percebe-se por esta palavra aqui que algumas pessoas usam este versículo de uma maneira indevida, dizendo que não devemos seguir tradições de homens. Sendo assim, qualquer tipo de confessionalidade seria uma perda de tempo. Bem, existe algo lendário aí. Podemos dizer, né, que pessoas acreditam que credos e concílios na história cristã se tornaram o pivô de debates e divisões entre aqueles que professavam a Jesus Cristo. Alguns acham que Satanás usou esses credos, esses concílios, né, e essas palavras inventadas por homens para enfraquecer a unidade da Igreja de Cristo. Ao invés disso, então, os protestantes aceitaram apenas um padrão de autoridade, que seria a Bíblia. Essa visão irredutível é o melhor caminho para a Igreja cristã, reunindo-se em torno da Escritura inspirada. À luz disso, os verdadeiros crentes não têm nenhum credo além da Bíblia. Evidentemente que isso trata-se de uma lenda, isso não é verdade. Embora os protestantes tenham a Bíblia como única regra de fé e prática, eles não abandonaram os credos ou as confissões, ok? Historicamente, os protestantes têm se preocupado em elevar o lugar da Escritura na vida da igreja. Alguns decidiram que declarar a palavra como imperativa significa que não podem depositar nenhuma confiança nos concílios eclesiásticos ou declarações históricas de credos. Contudo, assim como alguém pode dizer que a laranja é a sua fruta preferida, né, ou favorita, e ainda assim gostar de maçã, os cristãos também podem declarar a Bíblia como padrão definitivo de autoridade e ainda assim apreciar as contribuições e as declarações de tais credos. Desde a era da igreja primitiva, os cristãos consideram os credos e os concílios como imperativos, mas não mais do que as Escrituras. Os reformadores mostravam regularmente seu apreço pela tradição, incluindo credos e concílios da igreja primitiva. Embora tenha existido grupos, né, pós-reforma protestante, afirmando frases como "não há credo além da Bíblia", um pouco de reflexão que essa ideia é uma impossibilidade lógica.
Bem, senhores e senhoras, os credos e concílios eram imperativos, sim, da igreja primitiva. Vamos ver, vamos analisar pela história. Bem, os evangélicos têm frequentemente entendido mal a função dos credos e dos concílios e das pessoas que os produziram, enxergando-os como concorrentes das escrituras, né? E pior, alguns acham que têm uma autoridade final acima da escritura. Na verdade, os credos e os concílios tinham uma função muito diferente na igreja primitiva. O historiador D.H. Williams observa que as declarações de credo não eram propostas como antíteses da escritura ou normas alternativas da fé. Elas foram concebidas como representações adequadas da verdade bíblica, extraída dos preceitos escriturísticos e elaboradas segundo a linguagem escriturística, tanto quanto possível. Ajuda a esclarecer a intenção e o uso dos credos na igreja primitiva. Eles eram um meio de explicar temas interpretativos e teológicos difíceis, ou de resumir o conteúdo básico da fé cristã. Um exemplo clássico de um concílio desenvolvendo uma declaração de credo ocorreu na cidade de Nicéia, em 325 d.C. Aqueles que participaram desse concílio ecumênico da Igreja Mundial foram discutir ensinos relacionados à pessoa de Jesus Cristo. Um clérigo chamado Ário, que viveu de 260 a 336, andava ensinando que o Filho de Deus, né, o Deus Filho, tinha sido criado e, portanto, Jesus não era totalmente Deus. Quando os líderes cristãos que participaram deste concílio se reuniram para discutir esse ensino, decidiram que Ário e os seus ensinamentos estavam fora dos limites da ortodoxia cristã. Logo, eles estudaram as escrituras e usaram os recursos para elaborar o credo nicênico, em parte para particularmente dar uma clareada no assunto de uma forma apropriada em relação entre Deus Pai e Deus Filho. O credo niceno, ele afirma que o Pai e o Filho compartilhavam a mesma essência divina, a fim de proteger a noção de que Jesus Cristo, o Deus Filho encarnado, é totalmente Deus. Esta conclusão informa a doutrina ortodoxa cristã desde então, não apenas nas igrejas católicas romanas e ortodoxas orientais, mas também nas igrejas protestantes. Todos os protestantes ortodoxos que recitem esses credos ou não, se beneficiam e se baseiam nos conceitos do credo niceno. Eles podem estar fazendo isso apenas inconscientemente, mas aprovam o que está no credo niceno, ok? Como Williams, ele observou, apesar de toda a ênfase que os evangélicos colocaram na Bíblia e somente na Bíblia como único fundamento da fé, sua aceitação tácita, mas universal do Cristo niceno e pós-niceno não é derivada somente da Bíblia. Precisamos conhecer que a Bíblia sozinha nunca funcionou como o único meio ao os cristãos são informados sobre sua fé. Esse nunca foi o propósito. Bem, na igreja primitiva, senhoras e senhores, os concílios e os credos tinham autoridade. Mas quanta era essa autoridade? Bem, a igreja primitiva não argumentava que se devia levar a tradição conciliar ou os credos acima das escrituras, ok? Antes, como era evidente em Nicéia,
aqueles credos e concílios eram vistos como explicações fiéis da palavra de Deus, refletindo o conceito universal da igreja no primeiro século em diante, ok?